Oi pessoal, meu nome é Leonardo Martinelli. Eu sou o diretor do curta-metragem Vidas Cinzas, que vai passar a seguir. Ele é um filme híbrido que mistura elementos de documentário com ficção, feito originalmente em 2017, sem orçamento nenhum, por uma equipe independente. É um coletivo chamado Pseudofilmes, e nós estamos tendo a honra de lançar agora ele na internet com parceria pelo Meteoro Brasil. Muito obrigado, espero que vocês gostem do filme. Rio de Janeiro est connue comme la ville merveilleuse. Pourtant, une telle merveille n'est pas indéfectible, étant soumise à des crises. À cause de la crise actuelle, il a fallu faire une réduction de dépenses, de santé, d'éducation, de transport et de salaire. Cependant, la réduction la plus remarquable est de loin celle des couleurs. La décision de réduire les dépenses, formalisée par une mesure provisoire, a été prise par le gouvernement afin de contenir la crise. Dans une ville si vaste et culturellement diverse comme Rio, il était difficile de réussir à supporter tel montant de couleurs. Ainsi, la ville est devenue noire et blanche. Já começou, samba eu quero ver saia girar, para saudar as três mulheres de Xangô. Nous sommes venus de France, à Rio, pour enregistrer ce phénomène dans un documentaire. Située au sud-est du Brésil, Rio est la ville la plus connue de ce pays. La ville, très peuplée et chaude, est connue pour la diversité des manifestations culturelles. La nature autour de Rio est remarquable, comprenant des montagnes, des forêts et des plages. Cette présence si intense de la nature rend la vie humaine plus difficile en ville. On dirait presque que Dieu ne veut pas qu'on y habite. Dans les espaces étroits entre les montagnes, la plupart de la population vit dans des bâtiments. Quand la réduction a été annoncée, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour protester. De que o exemplo do Rio de Janeiro se espraia por todo o território nacional e que a gente Il y a eu un sentiment collectif d'indignation. Nombreux artistes et politiciens ont exprimé publiquement ses opinions contre la réduction de couleurs. Eu acho muito importante esse filme que vocês estão fazendo, porque de fato é um absurdo, é uma decisão absolutamente antidemocrática. O governo do Rio de Janeiro resolveu cortar as cores da cidade. E ainda mais sendo mulher negra, com essa origem da favela, eu que venho da Maré, essa Casa Legislativa precisa estar atenta a tantos temas, mas a importância das nossas cores também. Então eu votei contra o corte das cores aqui no Rio de Janeiro, porque eu entendo que esse caminho que foi escolhido pelo governo gerou esse triste cenário que nós vemos hoje, que já era previsto quando essas medidas lamentáveis foram aprovadas. Estão, de uma vez por todas, transformando o Rio de Janeiro num estado, numa cidade cinza, que não oferece futuro para as pessoas que mais precisam, que é a sua juventude, as crianças que precisam de educação, os seus idosos que precisam de saúde. Esses vão ser os mais atingidos por esse novo momento. É um absurdo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, não dá para viver numa cidade assim, é muito triste realmente o fim das cores, a gente tem que ir às ruas contra isso, vamos todo mundo se reunir domingo na Candelária, vamos sair em protesto a isso que está acontecendo no Rio de Janeiro, pela volta das cores.
police au Brésil est militaire et agit en tant que telle. Les images de ces réactions sont comparables à celles d'une guerre civile. On a considéré la coupure une décision radicale, étant ce sujet largement rapporté autour du monde. Good evening. We're here with Glenn Greenwald, who broke the NSA surveillance story with whistleblower Edward Snowden, to comment on the current situation in Rio de Janeiro. Many researchers point out that the cutting was a necessary measure because public accounts would not be able to close if the colours were maintained. The crisis would only increase. So, if you cannot cut the colours, how do you think the world should deal with this problem? I think the world has an obligation to help those in need, and Brazil is facing this huge political issue that has been lasting for decades. There have been many protests against the cutting of colors where they end up violent, but as journalists we have a moral obligation to make honest coverage of this type of event. The cutting of the colors of Rio de Janeiro was just the tip of the iceberg. The world leaders have commented on the matter in really negligent and biased ways. The president has tweeted that this should be a good way of getting third world countries better economically and should be a measure used more often, but believing in that ignores all of the social issues that lead to the economic ones. This is a problem much more complex to be dealt with such simplistic measures. Eu votei a favor do corte. Inclusive, fiz parte da concepção do projeto. E acredite, foi um favor para essa cidade. O Estado em calamidade pública. O que a população precisa compreender é que as cores não são necessárias, não são essenciais. Esse grampeador continua grampeador, continua grampeando, não mudou. E o lápis? O lápis continua escrevendo. Tudo igual. Le carnaval carioca, qui autrefois était splendide et radieux avec tous les types de couleurs, a été réduit à des nuances de gris. On voit une perte d'intérêt radicale pour les écoles de samba. Mais le samba qui se joue dans les rues résiste encore. Nous avons parlé avec une femme retraitée qui, en dépit de ne pas être dans les rues pour protester, suit les événements par la télévision. Querem acabar com esse rio, querem fazer o rio de uma cor só. A cada morte na favela, a cada violência de jovem negro, esse rio fica mais preto e branco. A cada crime de homofobia é uma cor que se retira do arco-íris. Ces problèmes ne sont pas inférieurs à ceux des manifestants. Corta tudo. Agora também cortar as cores é demais isso, não é o fim da picada. Aí depois reclamam porque está tendo movimentação dos estudantes, está tendo panelaço, está tendo o povo saindo da rua, greve, está tendo manifestação. Quer o quê? Tem mais é que sair na rua, tem mais é que se organizar, tem mais é que derrubar o governo mesmo. Tem que ter eleição, tem que ter tudo isso. Querem acabar com todas as festas e com todas as frestas do Rio de Janeiro. Vamos resistir, vamos às ruas, fazer com que esse rio nunca possa perder as suas cores. L'un des endroits les plus connus du monde est grisâtre. Tout le monde a des problèmes. La profondeur de l'inégalité reflète la taille de la population. Pour quelques habitants de Rio, la ville était déjà grise avant la crise.
Pra mim, eu ficava vendo tudo. Vendo o dia todo. Ó, pra patrão que tá passando aí, ó, faz nem diferença. Terno é tudo branco e preto mesmo. Até, ó, me sinto um cachorro vendo que nem ele. Malgré la crise, l'arrivée des touristes a augmenté. Les personnes, venues d'autour du monde, étaient curieuses de savoir comment une ville serait sans couleur. Pour ceux qui ne vivent pas le problème, Rio est seulement une ville touristique. Isso rings a bell aqui no Rio de Janeiro, né? Será que é o trauma que atrai o turismo? Ou o turismo embevecido com si mesmo, com a seu reflexo no espelho, é indiferente ao trauma? À partir du moment où les couleurs se sont fanées, l'industrie pharmaceutique a énormément augmenté ses profits, car la consommation de médicaments sous ordonnance accroît considérablement. Le nombre de suicides, lui, a également augmenté. Le Brésil occupait la 8e position en nombre de suicides au monde. Aujourd'hui, le pays occupe la 6e position. Rio a le plus grand taux de suicide au Brésil. Il n'existe pourtant pas une corrélation directe entre les suicides et la réduction de couleur. Cependant, le nombre de suicides est susceptible d'augmenter. As vendas caíram muito. As pessoas não estão mais assim com tanto carinho para escolher uma flor especial, sabe? Bonita. Mas a gente continua cuidando do mesmo jeito, né? O arroz e feijão é que está faltando. Apesar que eu não faço isso pelo dinheiro não, porque se eu fizesse eu estava trabalhando em outra coisa. Eu amo cuidar das flores. Sabia que tem mais de 3 mil tipos de orquídea só aqui no Brasil? Rosa não tem tanto não, mas tinha um monte também. É o que mais tem aqui, ó. É rosa. Pode olhar minhas rosas. Tem de tudo que é tipo. Eu tinha as rosas mais lindas do Rio. De todas as cores. Agora tá tudo igual. Tá tudo igual.